Sibeli, você agrediu seu marido? Não, nunca houve violência de nenhuma das partes. Mas é o que ele diz aqui. É o que ele diz, mas aí... Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Uma enorme polêmica tem envolvido o nome do ator e intérprete vocal, atualmente falecido Tom Veiga, que dublava o Louro José. Mas antes da gente falar disso, vale lembrar que se você quer ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilha os nossos vídeos. E para estudar linguagem corporal diariamente é só me seguir lá no Instagram, @metaforando.vitor, eu posto exercícios diários e a gente estuda melhor por lá também. Acontece que recentemente uma enorme polêmica tem girado em torno do nome de Tom Veiga, o eterno Louro José. Uma imensa disputa judicial pela herança de Tom Veiga continua surpreendendo o público. Recentemente, matérias de internet e revistas eletrônicas teriam feito revelações chocantes sobre a vida do humorista, que incluem supostas agressões físicas que ele teria sofrido por sua ex-parceira Sibeli Hermínio. Uma possível tentativa de reconciliação com a sua segunda esposa, Alessandra Veiga, também foi comentado. Esse caso então teve vários desdobramentos nas últimas semanas, inclusive até mesmo com o surgimento de especulações sobre envenenamento como sendo uma possível causa da morte de Tom Veiga, o que inclusive já foi negado por várias pessoas, familiares e até mesmo ex-parceiras de Tom Veiga. Uma entrevista recente feita pelo jornalista Roberto Cabrini visou obter mais informações sobre o caso Tom Veiga, seu relacionamento com a sua última ex-companheira, seu relacionamento com seus filhos, familiares, amigos. Foi levantada a ideia de se Tom Veiga era ou não agredido por sua ex-companheira e inclusive até mesmo ela é questionada se teria ou não agredido Tom Veiga. Tudo isso a gente vai observar e analisar aqui nesse vídeo. Vale a pena um aviso aqui. Esse vídeo não é um julgamento. Eu não sou juiz de nada, muito menos dono da verdade. O que a gente está vendo aqui é uma mera análise, uma tentativa de compreender a situação por meio da perspectiva não verbal. Peço também que vocês não utilizem esse vídeo, muito menos trechos desse vídeo, para fomentar discussões de ódio e atacar qualquer pessoa que possa eventualmente ser apresentada nesse vídeo. Eu, como autor do vídeo e do canal, não endosso nenhum tipo de comentário de ódio. Dito isso, vamos então para a análise. Tentar entender o que as pessoas envolvidas no caso Tom Veiga podem ter sentido. Será que ele de fato foi agredido? Será que de fato o relacionamento dele não era bacana com a sua última ex-parceira? Vamos dar uma olhada. Mas agora a gente vai fazer uma análise na prática do caso Tom Veiga. Para você que não está familiarizado, a gente vai assistir a matéria junto, né? Nós vamos assistir juntos e eu vou comentar aqui alguns indícios de como funciona mais ou menos quando eu estou fazendo um laudo de análise não verbal. Tá? Ou seja, a gente já vai tentar entender o objetivo que seria caso eu estivesse trabalhando nesse caso. Lembrando que essa análise eu vou colocar tudo como suposições, porque eu não estou trabalhando nesse caso e se eu tivesse isso aqui estaria em segredo de justiça, eu não poderia fazer nenhuma afirmação. Vamos dar uma olhada então aqui no vídeo que fala sobre o caso Tom Veiga. Exclusivo. Sibeli Hermínio, a última esposa de Tom Veiga, quebra o silêncio em uma entrevista reveladora. E uma série de áudios, documentos e depoimentos mostram como foram os últimos dias do célebre intérprete do Louro José. Pô, irmão, deixa eu te falar uma outra coisa que eu tô dias pra te falar e eu me esqueço, cara. Eu preciso cancelar aquele testamento que eu fiz onde eu botei a Sibeli como beneficiária. Um testamento. A disputa... Sibeli seria a ex-esposa dele, né? Por uma herança. Olá, Cabrini. Obrigado por me receber. Imagina, obrigada a você por ter vindo. Por que você concordou em me receber? Porque eu acho que já passou da hora das pessoas ouvirem a minha versão da história. A coisa tá tomando uma proporção que tá sendo muito surreal. Você pretende me contar tudo? Tudo. E eu vou te mostrar muita coisa. Tem alguma restrição daquilo que eu não possa perguntar? Não, imagina. Eu quero que você pergunte tudo. Um ponto interessante, né? Ela começa falando assim, eu quero te falar, as pessoas precisam saber a minha versão da história. O interessante é analisar o jogo verbal, né? A gente pegar as análises de SVA, né? Style of the Verbal Message, Content of the Verbal Message,
que estão ali elencadas no protocolo SCANS, quando ela fala as pessoas saibam a minha versão da história, é diferente de dizer as pessoas saibam a verdade do que aconteceu. Quando eu falo a minha versão, eu estou dizendo que é uma versão, não que é a verdade. Não significa que a versão dela não seja a versão verdadeira, tá certo? É só levantando uma curiosidade aqui sobre o jogo de palavras dela. Em contrapartida, um fato muito positivo e muito semelhante a quem realmente está se sentindo injustiçado, isso é até comentado naquele artigo, se eu não me engano é Public Appeals, um artigo feito pelo boletim do jornal do FBI, sobre pessoas que estão fingindo remorso, que estão ali, se sentem injustiçadas e fingem de maneira falsa que estão se sentindo injustiçadas. Uma coisa que o mentiroso não faz é mostrar tudo. Ele sempre vai manipular as informações para mostrar só aquilo que é interessante para ele, tá certo? E aqui ela já falou, pode perguntar tudo, vou te mostrar tudo que você quiser saber. Isso é um ponto que pode ser observado como bem favorável, bem semelhante a casos de congruência, ok? A potenciais casos de honestidade. Vamos seguir aqui. Tudo. Sem restrição. Sem restrição. A voz do Tom. Uma extensa investigação recupera o que ele disse nos dias que antecederam sua morte. Ou seja, a gente já entende que tem alguma situação aí envolvendo herança, né? A mensagem falou assim, o Tom Veiga dizendo, supostamente para o advogado dele talvez, que queria remover a Cibele, que era sua ex-parceira, do testamento como beneficiária. Podemos entender que é uma situação que provavelmente envolve aí disputa de interesses de valores financeiros. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí foi agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. A gente não tem muito recurso de imagem, né? Não tem ele falando, mas ele usa muito detalhe descritivo, né? Isso é observado, por exemplo, na CBCA, Criteria Based Content Analysis. O excesso de detalhes ele está associado geralmente à dissimulação. Lembrando que a gente nunca pega um único sinal para falar que ninguém está mentindo. Isso aí eu já cansei de falar para vocês. Mas detalhes descritivos, né? Detalhes visuais, detalhes ilustrativos, quando eles são pontuais, eles têm uma forte associação com discursos coerentes, discursos congruentes. Então eu falo, nossa, eu apanhei, inclusive eu lembro que eu apanhei, ela estava até exaltada e ela pegou uma garrafa roxa, uma garrafa de vinho roxo. Era Salton, se eu não me engano. E aí essa garrafa, eu lembro que ela quebrou e ficou uns 3 pedacinhos assim. Inclusive tinha um pedaço que era muito maior, cara, que foi quase veio na minha cara esse pedaço. Esse excesso de detalhes geralmente é o mentiroso se preocupando com a história parecer mais verídica. Aqui ele não fala isso. Mas olha o detalhe visual que ele coloca, como a gente consegue ver a ilustração da história. Apanhei como nunca apanhei da minha mãe. Isso é um detalhe muito ilustrativo. Ou seja, ele está ilustrando, segundo ele está ilustrando, não sabemos se aconteceu, não estamos afirmando nada, mas ele está ilustrando uma grande agressão física. Isso é o que ele ilustra. Muitos desses áudios de Tom Veiga que iremos exibir jamais foram mostrados. Beleza, cara. Quiser mandar ele já aqui hoje à tarde, pode mandar, cara, que a doida começou a causar. Revelam seus desejos. Pra minha advogada assinar o divórcio, né? Nem isso eu não quero fazer. Seu estado de espírito. Ai, irmão, nossa, não sei nem te dizer que eu vou voltar pra casa, velho. Interessante observar ali quando ele fala, ai irmão, nossa, não sei nem te dizer como eu vou voltar pra casa, velho. A tensão nas cordas vocais, a voz dele fica um pouco mais aguda. Nossa, não sei nem como eu vou voltar pra casa. Quando a gente tem excesso de ansiedade, de preocupação momentânea, né, medo, raiva, algumas emoções que libertam hormônios ali, eles são hormônios como adrenalina, cortisol, a gente tende, né, por meio desses hormônios, a causar um enrijecimento muscular. E uma das formas que a gente pode observar é as pregas vocais que se tensionam. Nossa, a voz fica um pouco mais aguda quando a gente fica apreensivo, cara. Ou seja, provavelmente ali um receio bem autêntico por conta do Tom Veiga. Vale lembrar que ele também era ator vocal, né? Então pode ser que isso tenha uma influência. Suas inquietações. Que tipo de imagem você tem nesse momento? Nesse momento tem jornalistas que estão me definindo como um monstro. Pessoas que vão até mim e me chamam de assassina, de vagabunda, de usurpadora. Eu estou diante de uma assassina? Não mesmo. De usurpadora. Eu estou diante de uma assassina? Não mesmo. De usurpadora. Eu estou diante de uma assassina? Não mesmo.
É interessante ver o comportamento de raiva dela e ela fala de forma direta, né? Não mesmo. Ou seja, uma tendência ali, uma resposta direta, né? A gente observa geralmente o oposto em discursos dissimulados. A pessoa tenta dar uma volta, né? Tô diante de um assassino? Claro que não. Que absurdo é esse? A resposta dela foi direta. Não mesmo. Ela apresentou um avanço corporal, uma expressão facial de raiva, uma negação verbal, inclusive. Não mesmo. Aparenta potencial congruência nesse momento aqui. Lista exclusiva, gravada em 2 dias. Que as pessoas estivessem te responsabilizando pela morte dele? Eu ouvi de um amigo no IML que sentou do meu lado e falou: se vocês não tivessem brigado, nada disso teria acontecido. E eu achei aquilo tão dolorido. Talvez alguém é capaz de falar isso. Ok, vamos ver esse choro dela aqui então. Eu ouvi de um amigo no IML que sentou do meu lado e falou. Ela apresenta bastante não visualização, né? Não querendo ter contato com o que tá falando, fica dando longas piscadas, né? Fechando bem os olhos. Alteração no fluxo cardiorrespiratório, bem comum no estado emocional. Responsabilizando pela morte dele? Eu ouvi de um amigo no IML que sentou do meu lado e falou: se vocês não tivessem brigado, nada disso teria acontecido. Ela tá suando bastante também, dá pra ver que a pele dela tá brilhando, né? Provavelmente efeito de ficar ali sob a luz, muito tempo sob a luz, acaba deixando a pessoa até mais ansiosa pelo aumento da temperatura corporal. E eu achei aquilo tão dolorido. Aqui cobrindo a região do nariz, quando... Vamos lá, pessoal. Um mito que é muito falado é coçar o nariz durante a mentira, né? O efeito Pinóquio. Existe uma pesquisa chamada The Pinocchio Effect. Esse artigo deve estar aparecendo aí para vocês, ou deve estar linkado na descrição, que fala que quando a gente dissimula, pode ocorrer uma tendência a coçar as regiões próximas ao nariz, certo? Coçar as regiões aqui próximas à raiz nasal, porque basicamente existem muitas vias aqui, né, muitos vasos sanguíneos, e quando você dissimula você pode ficar mais ansioso, e essa região pode ficar mais vascularizada por conta da ansiedade, e pode causar um formigamento, o que acaba gerando essa tendência a querer ficar coçando toda hora. Mas a gente também não pode partir de um único sinal, certo? Vamos avaliar com uma avaliação um pouco mais longa. Talvez alguém é capaz de falar isso. Perguntas decisivas. Como é que você define essa guerra judicial? Lamentável, triste. É o pano de fundo de tudo isso, né? Na verdade, o Tom sempre me preparou. Lamentável, triste. É o pano de fundo de tudo isso, né? Na verdade, o Tom sempre me preparou para isso. O Tom sabia que isso iria acontecer. Como assim? Ele sabia que preparou para isso. O Tom sabia. Aparentemente tem um texto aberto aqui. Tem um texto aberto da Cibele Hermínio, das respostas que ela daria. O que demonstraria potencial não autenticidade nas palavras, não espontaneidade, certo? Se você tem um texto, você não está sendo espontâneo. Mas o que também é possível de se entender, né? Dá para entender isso pela proporção que a situação tomou. Dá para entender alguém se proteger ali com os advogados no que vai falar, né? Sabia que isso iria acontecer. Qual que era a linha de trabalho dela para ver o que ela fazia antes? Como assim? Ele sabia que os filhos brigariam por causa de dinheiro. Mas vocês tinham uma grande discussão sobre testamento? Nunca houve. O testamento partiu do Tom. Nunca houve. O testamento partiu do Tom porque o Tom sempre soube os filhos que tinha. O que eu quero dizer é que não existe esse carinho. Não existia esse carinho de pai. Existia o Tom, ele se sentia um caixa eletrônico. Inclusive na última viagem que a gente fez em família, no último dia quando o Tom descobriu, disse entre os filhos, né? E um fala mal e o outro pega e fala mal, não sei o que o Tom descobriu. O Tom ficou extremamente indignado, né? Porque eles estavam fazendo isso comigo. O intérprete do personagem Louro José, parceiro da apresentadora Ana Maria Braga, morreu aos 47 anos em 1º de novembro de 2019. Foi no dia 3 da morte.
o Instituto Médico Legal, foi constatada no exame do IML. A causa da morte, constatada no exame do IML, o Instituto Médico Legal, foi um acidente vascular cerebral, um AVC, em decorrência de um aneurisma. Tom Veiga, quem era um homem por trás do Louro José? Tom Veiga era um homem tão engraçado quanto o Louro José. Era um homem que fazia piada o tempo todo, gostava de viajar, era um homem muito intenso, era um homem muito carinhoso, era uma pessoa muito importante para mim, Cabrini. Eu sinto muita falta dele, muita falta. Eu queria ter tido tempo dele ter partido e a gente ter conversado antes, porque ninguém sabe a dor que é você perder alguém que você ama e você nunca mais ter oportunidade de você se acertar com aquela pessoa. Dá pra ver que ela bate bastante na tecla de acertar, né? O conteúdo da mensagem verbal dela é assim: eu queria ter, um tempo antes dele ter partido, conversado. Ela não fala assim, eu não queria que ele tivesse partido, eu queria que ele tivesse aqui. Ela fala assim, eu queria ter me acertado. Depois ela fala no final de novo, eu queria um tempo pra se acertar. A importância que ela dá, ela realça mais de uma vez um assunto, né? Verbalmente dizendo. A importância que ela dá pra ter se acertado com ele. Ela queria ter se acertado. O que poderia indicar pra gente que, até então, o momento onde eles partiram, eles não estavam emocionalmente bem, se relacionando bem. Porque se eu queria me acertar, quer dizer que algo não estava acertado, algo não estava certo, algo estava errado. Como ela realça bem isso, né? Mais de uma vez, queria se acertar, queria um tempo antes dele partir pra gente se acertar. Ela não fala assim, eu não queria que ele tivesse partido. Ela fala, não, queria um tempo antes dele partir pra gente se acertar. Então pode ser, né? Pode ser uma evidência de que ela, pelo estilo verbal dela, pelo conteúdo da mensagem verbalizada, que a situação não estava positiva nesse momento. A situação estava bem negativa. Oportunidade de você se acertar com aquela pessoa. Entretanto, surgiram informações de que a família de Tom Veiga, mais precisamente seus 4 filhos, estariam cogitando pedir uma exumação do corpo do ator, que desconfiariam até mesmo de um possível envenenamento. Será mesmo verdade? O pano de fundo é esse testamento deixado por Tom Veiga, ao qual tivemos acesso. Tom deixa 50% de seus bens para a ex-mulher Cibele e a outra metade para ser dividida para os 4 filhos. Os filhos de Tom querem a anulação desse testamento. Eles se baseiam no desejo expresso pelo próprio Tom Veiga em seus áudios. Eu preciso cancelar aquele testamento que eu fiz, onde eu botei a Cibele como beneficiária. Aí nós temos um questionamento, uma questão que ela tem um desenrolar jurídico muito mais sólido, um pano de desenrolar jurídico muito mais sólido do que uma análise de linguagem corporal. Que é o quê? Aspas, tem uma prova desse caso, né? O Tom Veiga tem uma prova dele dizendo que quer cancelar a Cibele como beneficiária, certo? Mas tem um documento de testamento dizendo que a Cibele é beneficiária. Pode ter acontecido o quê? Pode ser que ele tinha o desejo de cancelar, de remover ela como beneficiária daquele testamento, fazer um testamento novo, enfim, fazer uma alteração no testamento dele, e não deu tempo, ele acabou morrendo antes. Pode ser que tenha sido isso. E aí a gente vai para inúmeras conversas aqui. A internet realmente coloca muitos critérios de julgamento de caráter, né? Fica por conta dos internautas, que poderiam dizer assim, mas já tinha um áudio dizendo que ele não queria a Cibele como beneficiária. A gente observou aqui o estilo verbal dela, que ela tava falando que queria se acertar. Então quer dizer, poderia reforçar a ideia de que de fato, nesses momentos últimos da vida dele, não estava boa a relação entre os dois. E aí poderia argumentar algum internauta, enfim, como ela falou que está sendo extremamente atacada pela mídia, poderiam argumentar que, ela é interesseira. Porque ela sabia que ele queria tirar ela sabia que a situação estava ruim, mas ela só tá fazendo todo esse drama por conta do dinheiro. Então, essas seriam as principais críticas, aspas, né, ofensas, ataques, que os internautas estariam fazendo sobre a Cibele. Aí, cara, eu falei com o Tadeu, disse que é só eu ir lá com 2 testemunhas que ele desfaz na hora. E provavelmente pode não ter dado tempo, enfim, e faleceu antes de fazer esse procedimento. Os áudios revelam não só a intenção de anular o testamento, como também sua disposição de se divorciar de Cibele.
e ainda trazem à tona as agressões que Tom Veiga teria sofrido da ex-mulher. O meu discernimento era só me defender. Eu falei, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela, não podia nem empurrar. Tom Veiga estaria se separando. Já estaria também decidido a reatar a união com Alessandra Veiga, com quem ele foi casado por 14 anos e mãe de 2 de seus 4 filhos. Além da entrevista com Cibele, falamos com Alessandra Veiga. Era provável que vocês retomassem a relação? Sim, era provável. A gente precisava se ver, a gente precisava se tocar, a gente precisava saber. O que era certo é que a gente ia ficar. Eu ia chegar no Brasil e já ia encontrar com ele. E ele contou pra você que ia se separar? Eu ia chegar, a gente precisava, era provável. A gente precisava se ver. A gente precisava se tocar, a gente precisava saber. O que era certo é que a gente vê. É engraçado quando ela fala o que era certo, ela tem o recuo do corpo, o turtle effect, né, o shrug bilateral, uma micromovimentação involuntária de cabeça, né, o que era certo. O que era certo. O tom vocal fica momentaneamente mais agudo, o que pode demonstrar uma potencial incongruência, uma potencial incerteza. A gente precisava se tocar. Ela fala assim, a gente precisava se tocar. Os gestos aqui, gestos abrangentes, ilustradores, a gente precisava se tocar, a gente precisava se ver. O que era certo é que a gente ia ficar junto. Precisava saber. O que era certo. O que era certo é que a gente ia ficar. Eu ia chegar no Brasil e já... Teve até uma queda no volume vocal. Ela fala assim, a gente não sei o que, a gente precisava se ver, precisava se tocar. O que era certo, micronegação de cabeça, shrug, pausa, que a gente ia ficar. Queda no volume vocal. Aí tem aquela teoria que eu já expliquei pra vocês, né? Que é descrita também no artigo The Voice of Deception do Luiz Carlos Zanoli, que quando a gente dissimula, uma das potenciais respostas que a gente pode apresentar é a queda no volume vocal. Porque inconscientemente, quando a gente sabe que tá falando algo que não é certeza, que a gente não tem tanta convicção, que a gente supõe, a gente acaba abaixando o volume vocal por conta de não falar algo em alto e bom tom, algo que não se crê, né? Aquela coisa na época de escola, a professora fala, quem sabe essa resposta? Joãozinho, aí você não sabe, você vai lá e fala, não tem certeza, você fala mais baixo. Pode ser que tenha sido esse aqui, né, potenciais incongruências que ela tenha apresentado nesse momento, a Alessandra Veiga. O que era certo é que a gente ia ficar. Eu ia chegar no Brasil e já ia encontrar com ele. E ele contou pra você? Eu ia chegar no Brasil e já ia encontrar com ele. Aqui, ó. O gesto da mão dela. Esse gesto é o quê? Não sei. Esse pode ser uma variação do shrug. Ao invés de ser com o ombro, né? Que o shrug com ombros é um gesto de... não sei. Pode ser com a mão. A variação de virar as palmas pra cima. O que era certo, que a gente ia se ver, ia chegar no Brasil, ia direto pra ele e tal. Micronegação de cabeça e um shrug. Outros sinais de potencial, lembrando que, gente, a gente não afirma nada aqui, é um estudo, a gente está tentando entender a situação pela ótica da análise não verbal. Poderia ser potenciais incongruências aqui. Você que ia se separar? Ele contou, sim, ele contou, poxa, eu gosto de dar datas. Ele me falou da separação, ele me falou da agressão no dia 4 de outubro, da separação, eu acho que eu perguntei... Você viu como ela não oscila? Ele me falou da separação, da agressão no dia 4 de outubro, ela vai direto, o fluxo verbal dela não apresenta pausas, um fluxo bem fluido, bem associado à coerência. Eu perguntei pra ele, sim, porque saiu na internet, né, a separação deles. Ele me confirmou. Com Joilson Lopes da Silva, amigo pessoal de Tom, com quem ele falou intensamente antes de morrer. Você acompanhou os últimos dias do Tom, certo? Certo. O que você observou, o que você pode relatar? Na verdade, Gabriel, esse momento de separação do Tom, viveu dias muito complicados, assim. Os últimos dias de Tom, esse amigo pessoal do Tom Veiga disse que achou muito complicado. Lembra que a gente veio numa linha que talvez, pela análise verbal, do conteúdo verbal da própria Cibele, eles não estavam num momento nem um pouco legal, talvez. Estava muito agitado, muito nervoso. E esses relatos do amigo são associados, né, eles se relacionam com a observação que a gente fez da Cibele. Até então, se encaixa, que ele não estaria nem um pouco confortável. Provavelmente, potencialmente, talvez não estivesse confortável com a Cibele. Talvez. Mas ele apresentou para você a separação dele como um fato consumado ou como uma possibilidade? Consumado. Como um fato consumado. Falamos com o advogado de Tom, Gabriel Vila, em instruções. Foi agredido? O fato do Tom Veiga ter manifestado em áudios para pessoas que ele conhecia a intenção
de anular esse testamento? Até que ponto isso pode resultar em uma anulação efetiva? No dito. Para o senhor. De Cássia Santos Silva. Ele tinha um sentimento muito grande. Botou que ele mandou botar câmera na casa toda. Ele disse assim, olha, eu tô... Declaração. Outro documento importante. Uma declaração no cartório da empregada de Tom e Cibele. Seu nome, Josenilda de Cássia Santos Silva. Ele tinha um sentimento muito grande. Botou que ele mandou botar câmera na casa toda. Ele disse assim, olha, eu tô com uma... Esse aqui é o depoimento da empregada, né? sentimento que alguma coisa vai acontecer comigo. Ela relata suas observações dos bastidores da vida do casal Tom e Cibele. Revelações depois confirmadas pela própria empregada. Terça-feira eu vou ter para trabalhar. Quando eu cheguei, ela me falou o que ela tinha feito. Ele ficou no pânico, ele tinha muito medo, ele ficou com medo. Você vê que todo mundo reforça a ideia de que ele estava mal, de que algo ruim estava acontecendo com ele. Todas as pessoas anexas a ele e ao casal, inclusive essa empregada, que em teoria é alguém anexa ao casal, não só a ele, realçam a ideia de que nos últimos dias ele não estava bem. O que, pela própria mensagem verbal da Cibele, como ela fala, né, eu queria me reajustar, significa que algo não estava ajustado, algo não estava certo nesses últimos dias. Certo? Essa é a possível interpretação que a gente pode tirar das falas da Cibele, de toda essa análise que a gente está fazendo aqui. Uma sequência completa de entrevistas exclusivas, áudios e documentos que formam um do Tom Veiga. Quinta-feira, por videochamada, converso com Alessandra Veiga, que mora atualmente na... Importantes, né? Sim. Eu estava sentado na varanda da minha... Áudio na Flórida, Estados Unidos. Agora aqui tem os depoimentos, né, de como era a visão da ex-esposa antes dessa Cibele, da Cibele Hermínio, da ex-esposa de Tom Veiga. Alessandra, o Tom te mandou áudios importantes, né? Sim. Eu estava sentado na varanda da minha casa, no computador, respondendo e-mail, resolvendo coisa, né? Eu tenho 1000 assuntos acontecendo ao mesmo tempo. E ela veio me interpelar e tipo, não vou ficar nesse clima de merda, não sei o que. Eu falei, não tem clima de merda, só me deixa quieto que essa vai passar. O meu ranço é automático, ele vem e ele vai. E eu tinha acabado de abrir uma garrafa de vinho, ofereci pra ela, não quis e tal, não sei o que. Ela veio, deu uma porrada no computador. Quando eu fui pegar a taça de vinho, ela jogou a taça de vinho na parede. E aí seguiu, me deu uma garrafada, veio pra cima, me agarrou no pescoço, me jogou no chão, me jogou de costas no chão. E aí foi agressão mesmo. Apanhei como eu não apanhei da minha mãe. E ela tinha acabado de tirar um nódulo do seio e ela estava toda costurada. Ok, o Tom Veiga está dizendo aqui sobre a suposta agressão, né? Como ele relata que teria passado, praticada então, como ele diz aqui, pela Cibele, né? Eu digo suposta porque realmente isso aqui, a gente não faz afirmação de nada, certo? Sobre a situação. Veio pra cima, a taça, não sei o que, tinha acabado de passar, não sei o que, eu falei, tipo... Ele diz então que ele estava sentado, ela veio alterada, ele respondeu de um tom ali também alterado, não tem coisa nenhuma aqui, deixa eu quieto que essa vai passar, certo? Ou seja, a história apresenta, avaliando pelo monitoramento de realidade, apresenta lógica contextual, alguém vem pistola, super alterado, blá blá, grita com você blá blá, grita de volta. Faz sentido? Depois que você gritou, essa pessoa escalar para um comportamento mais agressivo? Pela lógica, monitoramento de realidade, né? A gente está pegando aqui a lógica básica, tá, gente? A gente está pegando o monitoramento de realidade visa observar as respostas médias, as respostas comuns. Cada pessoa pode reagir de um jeito. Pode ter uma pessoa que vem e grita, você grita com ela e ela fica quieta. Mas pela lógica, ainda mais partindo ali do livro Emotions Revealed, falando sobre aspectos da emoção raiva. A gente sabe que a raiva é uma emoção muito sedutora, ela consegue engajar a gente em atividades físicas. Alguém vem com raiva para você. Você responde com mais raiva. A tendência da pessoa é responder com mais ou menos, com ainda mais. Ela pode então escalar. Então,
faz sentido esse relato, ele apresenta potencial lógica narrativa pelo monitoramento de realidade, ok? Esse relato que o Tom Veiga dá, potencial, porque quem sabe o que aconteceu mesmo é só ele e ela lá que estavam naquele momento. Ele vem e ele... O poço me foi, a apanhei no seio e ela tava toda acostumada. O meu discernimento era só me defender. Eu falo, se eu empurrar ela, eu vou machucar ela. A sua visão? Se ele mandou isso, não era violento. E saber que ele passou por isso, e na época ele pediu para eu não... Eu tenho no pente também, por favor, não conta isso para ninguém. Ele tinha vergonha. Como ele vai fazer um boletim de ocorrência? Ele pediu para eu não contar para ninguém. E ela tava numa de... Você vai falar comigo, nós vamos resolver, e não sei o quê. E... Reage, você é um... você é muito macho pra tanta coisa. Ela tomou meu celular, minha carteira, chave do carro, chave de casa, tudo. Ela escondeu tudo. Eu saí de casa descalço e de short e camiseta, meu amor. O que você gostaria de dizer sobre essa mensagem? Ele falou isso, né, de reage. Para mim, depois, eu tenho frente também, ele disse que ele foi vítima de um golpe. Ele caiu como um patinho. E ela queria que ele agredisse ela de volta para ela. E foi a Alessandra que revelou o que seriam fotos das marcas de agressão a qual Tom se refere. Até que ponto ele pode ter sido envenenado? Eu não acredito que ele possa ter sido envenenado. Então aqui é aquela ideia sobre envenenamento. A própria ex-mulher que acredita, né, concorda, enfim, defende a ideia de que o Tom Veiga foi agredido. A ex-mulher, né, porque a ex-mulher atual é a Cibele. A Alessandra mesma diz que não acredita que ele teria sido envenenado. Você é a favor da exumação do corpo do Tom? Eu não sou a favor da exumação do corpo do Tom. Eu não sei de onde surgiu essa história de envenenamento. Eu não sei de onde surgiu essa história que a família quer fazer uma exumação. Eu não sei de que família eles estão falando. Então... Golpe. Eu caí igual a um patinho. Tudo premeditado. Ou eu saía ou batia nela. Aí eu estaria acabado. A história de uma união. 29 de junho de 2019. O dia em que Tom Veiga pede Cibele Hermínio em casamento. Todo mundo sabe da minha vida, minha história, vocês são minha família. E todo mundo sabe o que essa mulher fez de bem na minha vida. Se você aceita casar comigo. Meses depois, em 25 de janeiro de 2020. Um acontecimento midiático. 9 meses e cruzam o primeiro encontro com Cibele para a rodada inicial da entrevista. Você tem alguma responsabilidade sobre a morte do seu marido, Tom Veiga? Não, nem um pouco. E se a justiça determinar a investigação sobre isso, eu dou total apoio, porque eu sou a que mais tem interesse em provar que não existe nada em relação à minha pessoa a isso. Olha, aqui é curioso, né? É interessante, na verdade, que ela tem um comportamento aqui não verbal de negação, né? Não tenho nada a ver com isso. Se a justiça, comportamento facial de raiva, se a justiça não sei o quê, avanços corporais, né? Avanços, os gestos corporais. Tem alguma responsabilidade sobre a morte do seu marido, Tom Veiga? Não, nem um pouco. E se ela expressa ali uma não visualização, né, que é um sinal, poderia ser associado a uma possível incerteza, mas, no geral, esse sinal ele é pequeno, perto da maioria dos sinais potencialmente congruentes que a gente tem nessa mensagem. Responde de bate-pronto, não sei o que. Raiva, a raiva é um comportamento muito associado à congruência, à honestidade. Avanço corporal, e se a justiça, gestos afirmativos, gestos que sinalizam sim. E se a justiça, não sei o que lá, eu sou. A justiça determinar a investigação sobre isso, eu dou total apoio, porque eu sou a que mais tem interesse em provar. Que mais tem interesse. Provar que não existe nada. A que mais tem interesse em provar que não, a gesticulação da cabeça. Interesse em provar que não existe nada. Nada em relação à minha pessoa a isso. Que tipo de acusação você tem sofrido? O que você tem escutado? Objetivamente. É necessário, né? Exatamente. Por favor, se a justiça determinar, sim, volto a dizer, eu sou a pessoa mais interessada nisso. Novamente, quando fala da exumação, ela sim, movimentos corporais de avanço, né?
A gente segue algumas linhas de estudos, como por exemplo a prosêmica do Edward T. Hall, que correlacionam o avanço corporal, né, a projeção corporal, a uma sensação de certeza, né? Quando eu tenho convicção, eu me projeto para frente, eu me jogo, eu gesticulo, avanço os membros. Isso está geralmente associado à congruência. Sibeli, você agrediu seu marido? Não, nunca houve violência de nenhuma das partes. Mas é o que ele diz aqui, marido. Não, nunca houve violência dada nisso. Tá, olha a diferença aqui nesse trecho que ela fala que realmente ela está interessada em mostrar que ela não tem relação nenhuma com a morte dele. Sim, volto a dizer, eu sou a pessoa mais interessada nisso. Olha a postura dela, aqui o tórax aberto, uma postura de abertura, pra frente. Agora olha quando pergunta se ela já teria agredido o Tom Veiga. Sibeli, você agrediu seu marido? Não. Tem uma postura de fechamento, no primeiro ponto. Temos uma negativa direta? Não. Nunca houve violência de nenhum... Mas agora esse gesto tá aqui, ó. As mãos estão aqui na frente, o que pode ser visto como um gesto defensivo. Pode ser visto, tá, gente? A gente tá apenas tentando entender a situação. Uma das partes. Mas você agrediu seu marido? Não, nunca houve violência de... Aqui a gente tem uma não visualização do que está sendo verbalizado por ela e um gesto emblemático. O gesto emblemático é definido ali em Telling Lies por um gesto que expressa uma mensagem emocional, geralmente ocorre abaixo, né, ou fora da linha da visão teleobjetiva, que é essa linha aqui. Então quando eu faço ela abaixo, geralmente eu estou mandando uma mensagem emocional com um gesto emblemático. Tá? E essa é uma mensagem não positiva, né? Esse gesto emblemático ele tem um significado potencialmente associado a uma ofensa, né? Um palavrão, né? Vai tomar no... Ok? Que é um gesto, pode ser interpretado como discordante nesse momento. Estou afirmando que não aconteceu nada de errado, porque eu estou gesticulando algo de negativo. Pode ser interpretado como incongruente, potencialmente incongruente. De nenhuma das partes. E ela fala, não teve violência de nenhuma das partes. E uma elevada de ombro bilateral, turtle effect. Sibeli, você agrediu seu marido? Não, nunca houve violência de nenhuma das partes. Mas é o que ele... Aqui, ó. Efeito bilateral nos ombros, né? O B4 no protocolo SCANS. É curioso o estilo verbal. Na outra mensagem, quando ela fala, eu sou a mais interessada, eu volto a dizer, eu não sei o que, se a justiça determinar, eu concordo, eu apoio. Ah, já agrediu? Nunca houve violência de nenhuma, né? De ambas as partes, de nenhuma das partes. Nunca houve violência das partes. Quando toca na violência, ela muda, ao invés de ser eu não agredi meu marido, não, meu marido nunca me agrediu, eu não agredi, eu não bati nele, não, nenhuma das partes. O tom fica mais, né, o tom, né, não o Tom Veiga, que é a palavra, né, o estilo verbal dela fica possivelmente ambíguo. Ela usa afirmações potencialmente conhecidas como afastamento verbal, tá certo, né? Isso é a possível interpretação que a gente tira desse trecho. Ela tá toda hora falando, não, eu apoio a exumação, eu sei que eu não tenho nada a ver com a morte dele. Ah, você já agrediu seu marido? Não, nunca houve violência em nenhuma das partes. Agrediu seu marido? Não, nunca houve violência de nenhuma das partes. Mas é o que ele diz aqui. Aí a postura dela já muda totalmente fechada. É o que ele diz. Mas aí eu te questiono. Uma pessoa que realmente foi agredida. Essa pessoa, ela iria ter interesse de perguntar. Bom, a gente pode interpretar o fato dela responder a pergunta com outra pergunta, né? Ele pergunta pra ela, você agrediu? Porque ele tá falando que você agrediu. Então, aí eu que te questiono. Responder uma pergunta com outra pergunta é observado no protocolo SCANS como S2, uma manobra evasiva de estilo verbal, né? E geralmente está associada, o mentiroso pratica a manobra evasiva para tirar o foco dele. Então alguém pergunta algo muito negativo pra mim e eu vou dissimular sobre esse algo, eu tento nadar pelas beiradas pra não responder de forma direta aqui. Ah, você fez tal coisa? Não, por quê? Olha, veja bem, se eu tivesse feito, eu te pergunto agora, o que você acha que eu teria feito? Eu tiro o holofote da situação, eu inverto os papéis, você me pergunta, agora eu pergunto pra você. E a resposta não é dada, tá certo? Pode ser que essa seja uma resposta sugerida pela linha dela, né, pelo jurídico dela, mas é uma manobra, pode ser visto como uma manobra evasiva verbal, que nesse caso não é um tipo de estratégia verbal utilizada em quem está com relatos potencialmente congruentes, potencialmente honestos, tá certo? Perguntar como você está. Ela iria ter interesse em essa... Vamos voltar. Ele diz aqui. É o que ele diz, mas aí eu te... É o que ele diz, ela responde, ó, o Cabrini fala, é o que ele diz aqui. Ela repete, é o que ele diz.
mas... As partes. Mas é o que ele diz aqui. É o que ele diz. Mas daí... Microexpressão de medo. Aqui, percebam que ela adota a postura de fechamento, mas aí... E por um bom tempo ela segura ali a frase na boca dela. Isso é observado como agregador verbal. Geralmente, quem está dissimulando ou quem está manipulando a narrativa utiliza agregadores verbais para pensar numa melhor resposta. Aí pode ser isso que ela esteja utilizando agora. Pode ser essa estratégia verbal. Ok? Pode ser. E aí eu te questiono. E agora, diferentemente daquela outra vez, né, quando ela falou, eu sou a principal interessada, não sei o que, não sei o que lá. Você acredita no seu marido? Não? Então, mas aí, agora é o oposto. Agora ela se afasta corporalmente. Ou seja, na convicção eu tenho, segundo alguns estudos, como por exemplo do Edward T. Hall pela prosêmica, quando eu tenho convicção no que eu estou falando, eu me projeto para frente, eu tendo a avançar. Quando eu não tenho convicção, quando eu tenho certeza, eu recuo. E justamente agora os gestos que ela está fazendo. E outra microexpressão de medo aqui, observável pelo ouvinte aqui, bilateral nos cantos dos lábios dela. Uma pessoa que realmente foi... Aqui tem várias expressões. Mas aí eu te questiono. Vamos lá. Medo. Uma pessoa... Medo de novo, contração no músculo risórios A20, essa codificação, essa prototipagem é observada no MFACS, que é um documento oficial do Facts Manual. Que realmente foi agredida. Aqui a gente vê uma microexpressão de desprezo, a falar alguém que foi realmente agredido. Ela faz uma contração na musculatura aqui do músculo do lábio superior, levator lábio superior, de maneira unilateral. A gente vê a acentuação do sulco nasolabial mais predominante de um lado do rosto do que do outro. Desprezo juntamente com elevação de cabeça, uma postura de superioridade. Essa pessoa é... Aqui você vê a lubrificação, né, o umedecimento labial, que é muito comum também em picos de ansiedade. Quando a gente fica mais ansioso por conta do medo, né, isso pode acontecer quando a gente está dissimulando, o critério para isso chama-se P6, digestion. É muito comum, durante a ansiedade, o seu sistema digestório ficar afetado. Você cessa os movimentos peristálticos, isso acaba ressecando todo o seu, trato digestório até culminar no ressecamento da sua garganta. Por isso que você lubrifica mais os lábios quando está mais ansioso. Ela iria ter interesse de perguntar como você está? Ela iria ter interesse em ir até você? Afinal, como ele descreve, apanhou igual sei lá o quê, não é verdade? Eu diria que você é contraditório. Não, óbvio que não. Eu diria... É curioso essa parte aqui. Ele pergunta no meio da frase, você não agrediu? Que é contraditório. Não. Olha a diferença no tom vocal dela, fica mais agudo e o volume vocal fica mais baixo. Não. Óbvio que não. Não. Óbvio que não. Eu diria que você é contraditório. Não. O Cabrini é um bom jornalista. Muito bom. Eu diria que você é contraditório. Não. Ó. Não. O tom vocal dela fica mais agudo momentaneamente, né? O pitch vocal, e a voz fica num volume vocal mais baixo. Logo em seguida ela já se corrige e fala mais alto, com uma expressão de raiva no rosto. Nesse momento aqui, o tom vocal ficando mais agudo, o volume vocal ficando mais baixo. A minha equipe deve estar colocando aí para vocês, o pessoal da edição deve estar colocando aí para vocês observarem a tabela de pesquisas do protocolo SCANS. Pesquisas como The Voice of Deception, Detecting Deception via Non-Verbal Behavior, Detecting Deception via Body Cues, né? Esses artigos que estão aqui na referência desse vídeo, eles falam pra gente o seguinte: uma tendência durante a dissimulação é o processo de ansiedade ficar maior, a pessoa ficar com medo, a gente viu várias microexpressões de medo agora, há pouco tempo, o que acaba causando enrijecimento muscular. E a voz fica mais aguda momentaneamente, quando eu estou dissimulando, num contexto correto, num contexto de vários outros sinais. E o volume vocal também tende a cair, quando eu afirmo alguma incerteza. Nesse momento, observamos o comportamento de volume vocal mais baixo com um tom vocal mais agudo, um potencial comportamento de incongruência. Verdade. Eu diria que você é contraditório. Não. E ela fala não, só que a gente não vê um afastamento com uma negação. A gente vê um
a aproximação. E não sei o que, você não agrediu? Não. E depois ela se afasta. E quando eu me aproximo, geralmente, né, potencialmente, sinal de concordância. Eu concordo com o que eu estou falando. Eu diria que Você é não contraditório. Não. O movimento de cabeça, inclusive, pode ser visto como um movimento potencialmente incongruente de cabeça. Você não agrediu? Não. Você não agrediu? Não. Você não agrediu? Não. Movimento lateral. Movimentação de lado de cabeça pode ser observado como uma movimentação incongruente de cabeça. Óbvio que não. Vamos lá. Microexpressão de medo, juntamente com o gesto ilustrador, que já é comentado em O Corpo Fala, do Pierre Will e do Rollo Topacou. Esse mesmo gesto é comentado também no livro de Joey Navarro, What Everybody Saying. Gesto do pedinte. É muito comum alguém que está tentando persuadir, alguém que está tentando passar uma ideia persuasiva, utilizar o gesto do pedinte para ser visto como alguém que está querendo ser crido, né, acreditado. Como se dissesse, por favor, acredite em mim. Como que ele fala isso? E agora a pausa dela foi bem mais elevada do que os outros trechos, né? Agora ela não apresenta fluidez verbal. Né? Eu não sei a data desse áudio, mas aí a gente tem aqui no dia 15, ele pergunta pro meu irmão, ela tá bem? Isso aqui foi o quê? Uma discussão? Uma discussão. Acalorada? Exatamente. Foi Mas isso que sem aconteceu. agressão física? Sem. Foi a primeira vez que a gente chegou a trocar xingamentos. Foi pela primeira vez. Por que vocês discutiram? Vou te contar, vamos lá. O meu filho, ele tava na piscina e a gente tem uma boia que tem um buraquinho para você colocar o copo ali. A gente estava na área externa. Não ouvi. Então esse comportamento dela, que a gente viu agora há pouco, né, quando fala-se sobre a agressão, é um comportamento bem curioso. Pode observar ele como potencialmente, lembre-se, gente, tudo aqui é um estudo. Nada aqui é afirmação, eu não sou juiz da verdade, não sou juiz de nada. Ou seja, pode observar como potencialmente incoerente, ok? Entreguei pro meu filho, fiquei com ele assim. Ele pegou, bebeu, foi tentar botar. Eu falei, meu filho não cabe, porque o copo realmente era mais gordinho. E peguei. Pronto. Estopim. Aí eu vou te perguntar, uma pessoa que apanhou igual isso, o que ela deveria fazer? Talvez um BO. Talvez deveria fazer corpo de delito. Porque foi algo tão grave assim? Jogou garrafa? Nossa! Você deveria fazer uma medida protetiva. Qualquer coisa. E se ele temesse um escândalo? Mas por quê? Se ele tá temendo a vida? A vida não é algo muito maior do que escândalo? Talvez naquele momento ele não temesse a vida não, e temesse mais um escândalo. Mas se ele não diz em alguns áudios, né, que ele estava com medo de ser morto? Tem áudios... Por que ele diz em alguns áudios que temia ser morto? Por que ele diz isso? Boa pergunta. Por quê? Ela devolve a pergunta com outra pergunta. Pode ser observado como S2, uma outra manobra evasiva verbal. O que, diga-se de passagem, não é um comportamento verbal muito utilizado em casos de honestidade, como pode ser visto em public appeals. Outro caso interessante é que ela demonstra muitas microexpressões de medo nesse trecho e naquele trecho anterior que a gente analisou agora há pouco. E o medo é comentado também pelo Paul Ekman em Telling Lies como uma sensação, né, quando o medo é apresentado em excesso, junto com outros sinais não verbais. Pode ser um indicador ali de dissimulação em uma sensação descrita como detecting apprehension, que é quando o mentiroso ele começa a se sentir estrincheirado e ele fica com medo de ser pego mentindo. Ok? Não sei. Que existe verdade nisso? O tom estava alterado. Eu fui sim tentar falar assim, vamos resolver, né? Ele estava assim com o celular. E eu na frente, falando com ele. Falei assim, dá pra você me ouvir? Olha pra mim. A gente ia brigar por uma coisa idiota. Óbvio que eu não vou querer ficar mal com meu marido. Eu quero resolver. Quando eu vi que ele estava entornando a garrafa de vinho, literalmente em pouquíssimo tempo, e estava indo pegar outra, eu não permiti. Como é que eu vou conversar para eu me acertar com meu marido, que já está bebendo desde cedo? O que eu vou fazer? O que eu fiz, Cabrini, foi pegar as garrafas
E eu digo as garrafas, porque quando ele abriu uma garrafa de vinho, eu entornei essa garrafa de vinho na pia da área externa que a gente estava. Ele foi para a cozinha, pegou uma garrafa de cachaça. Eu peguei essa outra garrafa e eu entornei na pia. O que as pessoas queriam, os amigos dele? Nem na pia. Uma garrafa de cachaça. Eu peguei essa outra garrafa e eu entornei na pia. Aqui é muito curioso, né? Ela apresenta um comportamento facial de medo, né? E ao mesmo tempo ela mantém o contato visual aqui com o Cabrini. No artigo de Eyes Don't Have It, ele fala sobre uma das técnicas que o mentiroso tende a utilizar, que é o olhar sustentado, também conhecido como facial checking, que é quando o mentiroso ele tá olhando, e durante a dissimulação tem aquele palpite que muitas pessoas falam assim, a pessoa vai desviar o olhar. Isso já foi invalidado por inúmeros artigos científicos. O mentiroso, pelo contrário, quando ele está dissimulando, ele tem uma tendência a olhar 30% mais para quem ele está tentando enganar, para gerar uma persuasão. A troco de curiosidade, a gente tem artigos como The Eyes Don't Have It, Detecting Deceit, The Eyes Direction, enfim, que mostram aí que técnicas como as pistas oculares, vários cientistas já mostraram, não funcionam no contexto da dissimulação, contexto específico de detecção de mentiras, ok? E aqui é curioso que ela sustenta o olhar por muito tempo. É algo que me chamou a atenção. Pode ser um olhar sustentado, pode ser um facial checking, certo? Até mais curioso porque durante esse facial checking, durante esse olhar sustentado, ela demonstra expressões de medo, como a gente está vendo aqui pelo AU20+5. O que as pessoas queriam, os amigos dele? Que eu permitisse que o meu marido, amigo deles, ficasse bêbado? Não. Eles ficassem bêbado. Uma microexpressão de nojo aqui. Vamos lá, vamos seguir. Não. Não. E aí ele se eu quis sair. Eu vou deixar uma pessoa que está bebendo desde cedo sair de carro? Cabrini, eu imagino desde cedo sair de carro? Medo. Mais medo ainda, afastamento corporal. Isso aqui é uma microexpressão de medo muito forte. Cabrini, eu imagino que qualquer pessoa faria isso. Isso, ela é bem ambígua, né? Ela, nesse sentido, faria isso. Eu vou deixar meu marido sair bêbado. Agora, será que esse faria isso? Isso é o quê? Teria feito uma interpelação física? Teria interpelado ele fisicamente? Ou não, apenas não teria nem encostado nele só. Ou faria isso o quê? Encostou, empurrou, bloqueou a passagem, bateu, trancou, jogou a chave fora, escondeu? O que seria isso? Sim, eu peguei a chave do carro. Sim, eu escondi. Isso é verdade? Sim. Então existe verdade? Sim. Nessa descrição? Pelo bem do meu... Ele estava alterado. Ele estava bebendo desde o meio-dia. E ela não especifica sobre a questão física. Se teria ocorrido ali uma interpelação, uma intervenção corporal, uma intervenção física. Isso deve ter sido por volta de, 7 horas da noite. Estava bebendo desde o meio-dia. Isso deve ter sido por volta de, Aqui, curiosamente, a gente consegue observar uma ativação bilateral do AU12 dela, que seria o zigomático maior, que seria uma possível microexpressão de felicidade. Se fosse realmente constatada uma microexpressão de felicidade, seria algo bem curioso. Uma expressão de felicidade nesse momento que está sendo falado sobre uma tragédia. Mas aqui eu estou realmente deixando bem aberto que eu não estou conseguindo avaliar direito. Tem a verbalização dela, mas o AU12 ele está bem nítido aqui para mim. Ele se mantém na face por bastante tempo. A gente consegue observar os critérios de canto de lábio, a gente consegue observar o deslocamento da linha final do sulco nasolabial aqui próximo ao final do triângulo infraorbital. Conseguimos observar aqui a saliência na região das bochechas. Então, isso aqui pode ser um micro sorriso. Se for realmente um micro sorriso, é algo ainda mais curioso nesse contexto de vários sinais que a gente mostrou aqui. 7 horas da noite. Mas se você o tivesse agredido, você admitiria nesse momento? Óbvio, na verdade eu não estaria nem aqui, porque é vergonhoso. Vocês iam se separar? Digamos... Se você tivesse agredido, você admitiria nesse momento? Claro. Porque é vergonhoso. Você admitiria nesse momento? Óbvio, na verdade eu não estaria nem aqui, porque é vergonhoso. Vamos ver a pergunta de novo. Você admitiria nesse momento? Vou alterar 7 horas da noite. Olha a pergunta. Mas se você o tivesse agredido, você admitiria nesse momento? Óbvio, na verdade eu não estaria nem aqui, porque é vergonhoso. Se você tivesse agredido, você admitiria nesse momento? Óbvio. Na verdade eu não estaria nem aqui, porque é vergonhoso.
é uma mensagem aparentemente sem lógica. Isso no protocolo SCANS é observado como critério do conteúdo C. Mensagens aparentemente sem lógica, sem conexão, podem ser ali uma tentativa rápida de quem está dissimulando responder para sanar uma dúvida, mas logo em seguida voltar atrás para não se comprometer. E aqui ela fala, você admitiria se você tivesse batido nele? Óbvio, mas na verdade não está nem aqui porque é vergonhoso. Não há um contexto aparente. Você admitiria? Óbvio que eu admitiria. Mas olha, na verdade, se tivesse acontecido mesmo, não está nem aqui. Enfim, potencialmente incoerência de lógica nessa mensagem dela. Bom, pessoal, de forma resumida, essa é a nossa análise. A ex-esposa do Tom Veiga, a Cibele, pelo que a gente pôde observar aqui, apresenta potenciais sinais que podem ser associados a comportamentos incongruentes, tá certo? Eu falo possíveis potenciais sinais, porque a minha palavra aqui não é verdade absoluta, eu sempre deixo claro. Reforço a ideia de que você não deve utilizar esse vídeo como conteúdo para atacar, para justificar um ataque virtual. A Cibele, eu não chancelo esse tipo de opinião, não endosso esse tipo de comportamento na internet, ok? Como eu falei, esse vídeo é uma tentativa de compreender a situação pela ótica de um perito facial certificado, beleza? Ela apresenta, no geral, um comportamento majoritariamente, possivelmente incongruente, comportamento predominantemente emocional de medo, principalmente quando fala-se sobre a agressão, e apresenta potenciais afirmações ambíguas também quando se fala sobre a agressão. Bom, esta foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, curte, compartilha esse vídeo e comenta quem você quer ver analisado no nosso próximo vídeo, tá certo? Muito obrigado, te vejo então no próximo vídeo, valeu!